Muito bom dia, família amada do meu coração. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje é dia da gente ler os Salmos 39. Não sei se você já está sabendo, mas nós temos agora uma playlist aqui no nosso canal onde estamos lendo juntinhos todos os Salmos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e clica também no sino, porque você vai receber a notificação de todos os próximos vídeos que ainda vão sair aqui no nosso canal, combinado? Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te convidar a abrir a sua mente. Abre a sua mente, deixa a sua mente em flat. Abre o seu ouvido, presta muita atenção nessas palavras que vamos ler daqui a pouquinho. Abre principalmente seu coração, porque é dia da gente se aproximar da verdade. Quando a gente se aproxima da verdade, a gente tem a oportunidade de se libertar de toda mentira, de todo engano, de tudo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, abre o coração e vamos lá começar entendendo e agradecendo que nós temos um Pai bondoso. Em todo tempo, nosso Pai é bom. Quando uma porta se abre, quando uma porta se fecha, quando Ele diz sim, quando Ele diz não, Ele é bom. Ele está nos preparando, Ele está nos capacitando, Ele está nos ensinando. Quando Ele diz pra gente, olha, não faça isso ou faça isso, é porque Ele é bom. Ele, lá no Jardim do Éden, falou para Adão e Eva, não coma dessa árvore, porque eu sou bom e eu quero o seu bem, então não faça isso, porque isso vai gerar morte para você, não vai gerar vida, não vai te dar a oportunidade de ter paz, de estar perto de mim, de me ouvir, de ser abençoado, de colher vida, de colher abundante vida. Não, você vai estar amaldiçoado, vai colher espinhos, vai colher ervas daninhas. E ainda assim, o nosso Pai, que é bom e nos ama demais, nos dá toda a liberdade para a gente escolher qual caminho a gente quer escolher, qual caminho a gente vai traçar nessa vida. A gente vai ouvir, obedecer o nosso Pai, ouvir, temer o nosso Pai, ouvir, se submeter à vontade dele, ou a gente vai seguir conforme os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso entendimento, o nosso orgulho, a nossa arrogância. Certo? Então, nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é bondoso em todo o tempo. E Ele também é paciente, Ele está de braços abertos para o nosso retorno para casa, para o coração dEle, para a vontade dEle, para a palavra dEle. Porque quando a gente está debaixo da palavra dEle, quando a gente faz a vontade dEle, a gente tem a certeza de que Ele tem um bom plano. Os pensamentos dele para a nossa vida são de paz, são de prosperidade, são de avanço, são de vida em abundância. Certo, família? Então, começando com essa clareza, com esse entendimento de que nosso Pai é misericordioso, bom e que Ele sempre nos ouve, vamos começar aqui a ler os nossos Salmos do dia. Vamos lá. Salmos 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O nosso Pai, Ele quer sim que a gente cuide das nossas palavras. Ele não quer que a gente fale palavras enganosas, palavras perversas, palavras mentirosas. Ele quer que a gente fale em conformidade com a verdade. Mas acontece que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Portanto, o que é mais importante, o que ele vai nos dizer aqui hoje, é que ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente tenha a verdade no nosso coração. Ele quer que a meditação do nosso coração seja agradável a ele. E como que a meditação do nosso coração vai ser agradável ao nosso Pai? A gente precisa pensar em conformidade com a verdade. A gente precisa conhecer a verdade para a gente pensar em conformidade com a verdade. A gente precisa ver, sentir, falar, pensar, meditar aqui dentro de nós, sabe? Palavras de vida. Sabe? Nosso Pai, Ele é bondoso, portanto os pensamentos dele são bons, são de paz, são santos, são separados dos moldes, dos padrões desse mundo.
Hoje a gente tem um treinamento chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade. E hoje, gravando um dos nossos vídeos do treinamento, Deus falou com a gente sobre uma obra da carne, que é a obra de duas, na verdade, de idolatria, de idolatrar coisas, idolatrar pessoas, idolatrar qualquer coisa, colocar qualquer coisa acima dele. E também falou com a gente sobre imoralidade sexual. E quando o nosso pai, ele fala com a gente sobre imoralidade sexual, ele não fala com a gente só na questão física, porque a imoralidade, ela vai começar dentro de nós quando a gente quebra a vontade do nosso pai. E a gente sai da vontade perfeita dele, que é a gente ter, em primeiro lugar, um compromisso, um comprometimento com ele, com a verdade dele, com a santidade dele, com a pureza dele. Sabe, Jesus, ele caminhou nessa terra 100% Deus e 100% homem, 100% humano. E ele caminhou de forma perfeita. E de forma perfeita, ele não deu vazão ou ele não deu passagem para as obras da carne. Jesus, ele veio nos convidar para a gente morrer para a nossa natureza carnal e para a gente nascer e ser nessa terra como ele. E caminhar nessa terra com a nossa natureza espiritual, com a nossa natureza santa, com a nossa natureza purificada. O nosso Pai, ele quer nos purificar. E tudo começa dentro de nós, começa nos nossos olhos, começa no nosso coração, na nossa mente. Ele quer que a gente tenha a mente dele. Amém, família? Ele quer que a gente pense nas coisas que são belas, boas, santas, puras, nas coisas do alto, nas coisas que são nobres, nas coisas que são de boa fama, e não nas coisas que são terrenas, carnais, preocupações, medos, ansiedades, dúvidas, ou críticas, ou julgamentos, ou maldade, ou perversidade, ou idolatrias, né? Querer coisas, ou colocar pessoas no lugar do nosso Pai do céu, ou então imoralidade. Nosso Pai não quer que a gente saia desse molde perfeito que Ele nos criou para ser. Quando a gente está idolatrando, quando a gente está se moldando ao que esse mundo acha que é normal, a gente está saindo da vontade do nosso Pai, a gente está se afastando da vontade do nosso Pai. E vai gerar frutos negativos para a nossa vida, vai gerar morte para a nossa vida, vai gerar espinhos para a nossa vida, vai gerar ervas daninhas para a nossa vida. Mas temos uma boa notícia, vamos falar daqui a pouquinho, aguenta aí que nós já vamos falar daqui a pouquinho da boa notícia. Vamos lá. Davi continua dizendo assim, ó: enquanto eu me calei, resignado, eu me contive, só que foi inútil. A minha angústia aumentou, ou seja, Davi está falando aqui, eu me calei, mas não teve jeito, porque me calar não resolveu, eu continuei angustiado. Então não adianta eu não falar perversidade, ou não falar engano, ou não falar mentira, ou não falar falsidade, né? Nada, eu não falar o que está em desconformidade com a verdade, com a vontade do Pai. Não adianta eu só não falar. Se dentro de mim, no meu interior, está impuro, desconectado, se dentro de mim, a minha conversa interior aqui dentro de mim, não foi purificada, não foi limpa, não é agradável ao Pai, ainda aí eu vou sentir angústia, entende? Porque eu posso falar palavras, a gente vai para o nosso cotidiano aqui, eu posso falar palavras doces, eu posso falar de uma maneira amorosa, e parecer algo, mas isso não significa que dentro de mim é isso, certo? Faz sentido? Eu posso falar que, enfim, vocês entenderam, vamos continuar, vamos lá. O meu coração ardia no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava, então eu comecei a dizer, me mostra, Senhor, o fim da minha vida, os números dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Deixe os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, eu não passo de um sopro.
Uau! Davi, ele está revelando para nós o quanto nós necessitamos do nosso Pai, de Jesus. O quanto nós necessitamos da luz dele. O quanto nós necessitamos da sabedoria dele. O quanto nós necessitamos da misericórdia dele. O quanto nós necessitamos do perdão dele. O quanto nós necessitamos da restauração dele. O quanto nós necessitamos dele. Davi falou, beleza, eu tô calado, eu tô me contendo, mas tá sendo inútil, eu tô angustiado, por favor, me mostra. A minha vida é um sopro. Eu sou pequenininho, o Senhor é grande, eu sou pequenininho. Como que eu posso ser tão orgulhoso, tão arrogante e não consultar o meu Pai do céu? Tá gravando. Pensei que não tava ligado, porque eu tinha esquecido de ligar, mas enfim. Como eu posso não consultar o meu Pai? Como eu posso não ouvir meu Pai? Como eu posso não buscar a orientação dele? Como é que eu posso não me colocar num lugar de humildade perante a ele e ser obediente, ser submisso a ele? Como eu posso? Sendo que o meu Pai, o nosso Criador, sendo que a palavra de Deus nunca vai passar, é eterna, está acima do tempo. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o fim desde o começo. Ele é a bússola, ele é a orientação, ele é o guia, ele é a sabedoria, ele é a luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos caminhos. Como a gente pode, sabe, não pedir o entendimento que vem dele? Como que a gente pode não confiar nele, não pedir que seja feita a vontade dele nas nossas vidas? Como a gente pode não confiar que a vontade dele é perfeita? Como a gente pode se agitar, não aceitar, né, também a disciplina, a exortação do Senhor? Porque o nosso Pai, ele é um bom Pai. Como um bom Pai, ele disciplina quem ele ama. Como que a gente pode se chatear quando ele nos corrige, quando ele diz, não é por aqui, você fez errado. Não é assim que se faz, é assim. Não é esse caminho, é esse. Como a gente pode se chatear? Sendo que ele é bom e ele está sendo misericordioso, está sendo paciente para que a gente se arrependa, para que a gente volte para casa, para que a gente volte para os pés dele, para que a gente peça ajuda dele, para que a gente seja humilde, para que a gente escute ele e para que a gente obedeça, haja conforme a vontade boa, agradável, perfeita dele, a sabedoria dele, a visão dele, o manual de instrução dele. O Espírito Santo que ele nos enviou para nos guiar, para nos ensinar, para nos libertar de todo o mal, de todo desvio, de toda transgressão, de todo pecado. Vamos. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Ou seja, é inútil se agitar. Quando o nosso Pai já disse, em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Busca a justiça. Busca se alinhar com a vontade de Deus. Busca se alinhar. Deixa eu te falar a boa notícia que eu ia falar antes da gente continuar lendo. Sabe, Jesus, ele fala pra gente que ele é a videira. Você sabe o que é uma videira? Uma videira é aquela árvore que dá uvas. Uvas, certo? Ele é a videira. E ele diz que nós somos os ramos da videira. Então ele diz que se a gente permanecer na videira, então nós vamos dar frutos. Mas se a gente sair dessa videira, imagina um galho fora da videira, não tem como dar fruto, morre. Fora dele não tem como a gente frutificar, não tem como a gente florescer, não tem como a gente avançar, não tem como a gente crescer, não tem como a gente gerar vida para nossa vida, não tem como a gente viver a vontade boa, agradável e perfeita dele, não tem como. Então ele fala assim, você precisa permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer na minha vontade, permanecer obedecendo os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado pelo Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
a Ele. Amar é obedecer, é confiar, é se submeter às ordenanças, às guianças, aos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, permanecer na videira, permanecer. E ele diz mais, ele fala também, você precisa permanecer em mim. Para quê? Para que tudo que você me peça, eu faça para que o meu Pai seja glorificado. Para que você, se você frutificar, o meu Pai vai ser glorificado. Então, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai frutificar e você vai glorificar o Pai com os seus frutos. Vai ser para a glória do Pai. Vai ser para levantar e exaltar o nome do Pai. Mas o que acontece? Jesus ele também explica que a videira ela está plantada num jardim. E que existe um jardineiro nesse jardim. E o que esse jardineiro faz? Ele vai podar aquele galho, aquele ramo que não está dando fruto. Então, isso significa que essa poda é para quê? É para purificar, é para limpar e abrir espaço para que a gente possa dar mais fruto. Então a gente não pode se chatear. Davi, ele estava aqui, ó. Entendi, eu sou pequeno. Eu entendi, não adianta só me calar, tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, tá incompleto. Eu não tô entendendo. Como que eu posso não te buscar? Como que eu posso não me submeter? Como eu posso não confiar? Como eu não posso depender de ti? Como eu posso ser independente de ti? Se sem ti eu não posso fazer nada. Se tudo tá em ti, se tudo vem de ti. Vamos continuar. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Me livra de todas as minhas transgressões. Não faça de mim objeto de zombaria dos tolos. Eu estou calado, não posso abrir a minha boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Eu fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreende e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como a traça destróis o que ele mais valoriza, de fato, o homem não passa de um sopro. Senhor, ele está falando assim, Senhor, eu sei que eu estou sendo disciplinado por causa do meu afastamento de ti, dos meus pecados, dos meus tropeços, dos meus desvios, da minha desobediência. Eu sei que o Senhor disciplina quem o Senhor ama. E eu sei também que o Senhor pode me afastar das minhas transgressões. Eu transgredi a vontade de Deus, eu ultrapassei, eu desviei. Eu para a direita ou para a esquerda, não andei reto conforme a vontade de Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele quem nos convence do pecado. É ele que mostra pra gente o que está em desconformidade com a vontade do Pai. É idolatria, é imoralidade, são os meus olhos, é o meu coração que está pecando, são as minhas palavras. O que é que eu estou fazendo? Onde que eu estou desconectada da vontade do Pai? Onde é que onde eu não estou andando conforme a vontade dele? Imagina, se você não souber, não conhecer a vontade dele, não tem como você andar na vontade dele. Não tem como você obedecer se você não escuta ele, se você não conhece ele, se você não conhece a voz dele, se você não sabe a vontade dele. Não tem como. Então, aquele que está dominado pelas trevas, ele está ali tropeçando, ele nem sabe onde que ele está tropeçando, porque ele está no escuro, ele não sabe o que é a transgressão dele. Mas Jesus, ele é misericordioso e ele nos encontra. E nesse dia glorioso, nesse dia de misericórdia, ele nos resgata, ele nos salva, ele nos transporta para o reino dele de luz. E nesse reino de luz nós podemos ver, nós podemos ser convencidos quais são as nossas transgressões. O que estamos fazendo que está em desconformidade com a vontade do nosso Pai do céu.
Então, Davi continua dizendo: Pai, o Senhor, ouve a minha oração, me escuta o meu grito de socorro. Por favor, não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos. Ele está falando aqui dos olhos de fogo, né? O fogo, ele vai purificar, mas o fogo, ele também vai fazer morrer toda a perversidade, toda a maldade. O fogo, ele vai consumir aquilo que precisa ser consumido. Ele vai consumir a maldade, a perversidade, a desobediência, a morte, tudo que não é a vontade de Deus, o desvio da vontade dele, tudo que é pecado. Família, eu acredito que a gente tem que se alegrar muito quando a gente tem essa oportunidade de ser disciplinado, de ser corrigido, de ter esses olhos abertos. Acredito que a gente tem que se alegrar muito pela misericórdia do Senhor, pela bondade dele, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente está sendo disciplinado num momento, a gente está tendo a oportunidade de ter um novo futuro. Não só para nós, mas para a nossa descendência. A gente está dando a oportunidade, quando a gente se posiciona, né, e quer fazer a vontade do Pai, e é submissa à vontade do Pai, e tem Deus, a gente está não só tendo a oportunidade de ter o futuro que o nosso Pai desenhou, deseja para nós, viver o futuro que o nosso Pai sonhou para nós, como também a gente também está abrindo esse novo caminho para a nossa descendência, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e até as próximas 1000 gerações, que vão temer o Senhor, que vão conhecer o Senhor, que vão caminhar com o Senhor, que vão amar o Senhor acima de todas as coisas, que vão ter intimidade com o Senhor, que vão andar em graça, em favor do Senhor, todos os dias da vida deles, que vão frutificar, que vão viver o propósito da vida deles. Amém? Davi, então, finaliza falando assim: desvia de mim os teus olhos, né, esse fogo que ele está falando aqui, consumidor, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Então, Davi, ele está colocando pra gente aqui algo precioso para finalizar. Sabe? Nosso Pai, ele poda, ele é o jardineiro, e a gente tem a oportunidade hoje de aprender que nós podemos permanecer em Deus, sendo submissos a Ele, confiando nele, obedecendo Ele, e principalmente nós podemos deixar que esse jardineiro faça uma limpeza no nosso interior para que Jesus permaneça em nós. Por quê? Se a gente não está frutificando, se a gente não está crescendo, avançando junto com o nosso Pai, se a gente não está vivendo uma vida abundante que foi desenhada para nós, se a gente não está vivendo em liberdade, sabe, se há destruição, dor, sofrimento, morte, a gente precisa se posicionar. Davi, ele nos ensina que a gente pode, precisa, carece, precisa da ajuda do Senhor, precisa pedir o socorro dele, precisa humildemente pedir a ajuda dele, humildemente se entregar para ele, humildemente pedir para ele nos livrar das nossas transgressões, para ele ter misericórdia, porque a nossa vida é como um sopro, e que a gente receba essa graça, esse perdão, que a gente receba essa restauração, e que a partir disso a gente viva um novo tempo, uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida onde dentro do nosso coração há os pensamentos do alto, do céu, onde só há Jesus no nosso coração. Só há o que vem de Jesus no nosso coração. Que a gente viva em santidade e a gente viva conforme o padrão do céu, a vontade do Pai, a pureza do Pai, a santidade do Pai.
e a gente faça nessa terra as obras do alto, as obras boas que o nosso Pai preparou para nós. E que a gente não ceda às obras da carne. Depois a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade para saber quais são as obras da carne que estão escritas, descritas na Bíblia, tá? Mas tem imoralidade sexual, tem idolatria, tem desobediência, tem rebeldia, tem... Veio uma na minha cabeça, acabei de esquecer. Inimizades. Enfim, tem algumas, tá? Me conta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. Me conta aqui qual é o seu nome, qual é o lugar que você está assistindo, da onde você está assistindo, aonde você mora, qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Também quero te contar, não sei se você está sabendo, nós temos um treinamento chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade, onde você vai se conhecer através de conhecer mais de Deus, conhecer a vontade de Deus, e portanto você vai se conhecer mais e conhecer quais são os pensamentos dele, quais são as vontades dele, qual é o olhar que ele tem para você, para sua vida, qual é a vontade dele para sua vida. Amém? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e deixa seu comentário, não se esqueça. É muito importante e precioso para mim saber se esse vídeo abençoa a sua vida, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!